Estado de emergência na Grécia. Número de mortos por conta dos incêndios sobe para 80 e há muitos desaparecidos. Estados Unidos e União Europeia fecham um acordo comercial. No mundo do esporte, a notícia é a decisão de Tite. O comandante permanece na seleção brasileira. As estreias no cinema têm muita ação com Tom Cruise. E 30 Seconds to Mars anuncia que vem ao Brasil em setembro. Eu sou Érica Reis e esse é o nosso Leitura Dinâmica. Fique comigo. Olá, boa noite. Uma mulher que se passava por médica foi presa no Rio de Janeiro. Ela usava a própria casa para fazer os procedimentos estéticos, claro, de forma ilegal. A polícia chegou a ela por meio de uma denúncia anônima. Patrícia Silva dos Santos, de 41 anos, a Pati Bumbum, foi presa em Curicica, na zona norte do Rio de Janeiro. Ela teria aplicado silicone industrial nos glúteos das pacientes. Na casa havia agulhas, seringas, medicamentos e o produto usado nas intervenções estéticas. Em um áudio atribuído a Patrícia, ironia e pouco caso com as mortes provocadas por procedimentos ilegais, como o realizado recentemente pelo médico Denis Furtado. Amigas, vamos falar sério. Todo ano morre alguém fazendo alguma p*** de estética. Pelo menos a gente morre fazendo aquilo que a gente quer e não morre feia. Ah, vamos parar com essa palhaçada. Eu deixo o cara, a mulher já morreu. Ela que procurou ele. Pati Bumbum será indiciada por exercício ilegal da medicina, mas vai responder em liberdade porque o crime é considerado de menor potencial ofensivo. Na ficha criminal constam 3 passagens pela polícia. Uma por ameaça, outra por injúria e lesão corporal leve. A terceira por omissão na guarda de animal perigoso. O ministro do STF, Dias Toffoli, deixou para Edson Fachin decidir sobre um pedido de liberdade ao ex-presidente Lula feito por um advogado mineiro. Apesar de exercer temporariamente a presidência do Supremo, Toffoli avaliou não haver urgência. Também nesta quarta-feira, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou os embargos de declaração da defesa de Lula, que pediam um afastamento do juiz Sérgio Moro de 2 processos envolvendo o ex-presidente. Durante o debate num evento em São Paulo, o magistrado evitou comentar o habeas corpus concedido ao petista pelo desembargador Rogério Favretto no começo do mês. Bem-humorado, ironizou as críticas que recebeu na ocasião por ter tomado uma decisão durante as férias. A imprensa vive questionando o juízo porque as férias são muito longas. Com alguma razão, de fato. Aí quando o juiz trabalha nas férias também criticam, é complicado. O Ministério Público Federal, em Goiás, deu prazo de 48 horas para que o Facebook dê explicações sobre a desativação de 196 páginas e 87 perfis no Brasil. Segundo a rede social, os atingidos são parte de uma rede de desinformação que utilizava contas falsas. Entre as páginas que saíram do ar estão várias ligadas ao MBL. O Movimento Brasil Livre ficou conhecido durante as manifestações em favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Em nota, o MBL qualificou a atitude do Facebook de arbitrária e informou que usará todos os meios possíveis para recuperar essas páginas. O governo brasileiro classificou de insuficientes as explicações dadas até agora pelas autoridades da Nicarágua em relação à morte da brasileira Raineia Gabriele Lima. Segundo a subsecretária-geral das Comunicações Brasileiras do Itamaraty, Maria Dulce Barros, é necessária uma investigação mais aprofundada. O secretário de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco informou que a pasta está em contato com o Itamaraty para agilizar a liberação do corpo de Raineia Gabriele. Cabe ao Ministério a negociação com o governo da Nicarágua, de Estado Nacional para Estado Nacional. E essa negociação se dá através da Embaixada do Brasil em Manágua. Caberá ao governo de Pernambuco, nós vamos assumir o traslado desse corpo, que foi uma determinação expressa do governador Paulo Câmara. Raineia estava na Nicarágua havia 6 anos e pretendia voltar ao Brasil em 2019. Na última conversa que teve com a mãe, a estudante de medicina comentou que a violência no país estava muito grande por conta dos protestos contra o presidente Daniel Ortega. A universitária, que segundo amigos não participava dos atos políticos, é uma das cerca de 350 pessoas mortas no conflito que teve início em abril.
A minha vida praticamente acabou agora. Eu sei minha filha, a única filha que eu tinha, que poderia me dar, me ajudar na minha velhice. Eu simplesmente agora não tenho mais expectativa nenhuma da minha vida mais. Em Punta del Este, no Uruguai, mais um caso triste envolvendo uma brasileira e aconteceu nessa noite. Segundo as autoridades locais, Luciana Tesman, que é uma gaúcha de 44 anos, pulou do 21º andar de um prédio e olha só, junto com a filha de 4 anos de idade. O Itamaraty ainda não confirma que as duas mortes foram homicídio e suicídio. Ela estava de férias com a família e o esposo, o marido, e médico afirmou que ela fazia tratamento psiquiátrico no Brasil. Ele havia saído para fazer compras e quando a mulher saltou do edifício. Mais de 200 pessoas morreram em uma série de atentados no sul da Síria. Pelo menos 4 homens-bomba explodiram. Artefatos também foram detonados em vários pontos da cidade de Al-Sueida. Extremistas invadiram povoados para matar moradores dentro de casa. Há centenas de feridos. Os ataques reivindicados pelo grupo terrorista Estado Islâmico foram os mais mortais desde o início do conflito no país, em 2011. No Paquistão, mais de 30 pessoas morreram e 35 ficaram feridas num ataque dentro de um colégio eleitoral de Quetta. O Estado Islâmico também assumiu a autoria. Em clima de muita tensão, paquistaneses foram até as urnas durante todo o dia para eleições gerais do país. O resultado da contagem de votos ainda não foi divulgado. Em Lima, no Peru, 2 explosões intencionais em um hospital particular deixaram 35 feridos. Os autores do crime, um casal de gêmeos, também se machucaram porque o artefato foi deflagrado antes do momento programado. Eles foram internados no próprio hospital. A dupla queria vingar a morte da mãe, que morreu durante uma cirurgia para a retirada de um câncer. A justiça do país já havia ordenado uma indenização no valor de $100 mil por considerar que houve negligência na operação. E olha, em Laos, autoridades confirmaram as mortes de quase 30 pessoas depois do rompimento de uma barragem numa hidrelétrica em construção. Centenas ainda estão desaparecidos. Alguns moradores estão nos telhados à espera de resgate ainda e cerca de 7 mil moradores desses 6 vilarejos atingidos, inundados, perderam suas casas com tudo o que tinham. Eles estão agora em abrigos improvisados e o grupo de empresas responsável por essas barragens sustenta o seguinte, que o desastre foi provocado pelas fortes chuvas que também teriam inviabilizado o reparo das rachaduras identificadas. Na Grécia subiu para 80 o número de mortos pelos incêndios florestais que atingem a região de Matis, fica ali próximo a Atenas. Dezenas de moradores estão desaparecidos. Quem tem os detalhes é Peterson Isidoro. Equipes de resgate ainda procuram por vítimas nos escombros das casas destruídas pelo fogo. As regiões mais afetadas foram Rafina e Mati, um balneário muito frequentado nesta época do ano por causa de suas colônias de férias a cerca de 40 quilômetros da capital Atenas. A nossa equipe localizou esta brasileira que vive há 2 anos e meio em um dos locais mais afetados pelo fogo. E aí foi uma correria geral, é uma sensação terrível, porque você vê que ainda muita gente não está entendendo, as pessoas olhando pela janela, as pessoas na rua, muita gente já correndo, mas você entende que muita gente ali não vai sobreviver, não vai dar tempo. O que era uma zona turística da Grécia, hoje se transformou num amontoado de cinzas, casas destruídas e carros queimados. Essas imagens mostram o desespero de muitos moradores e turistas que, para escapar das chamas, se jogaram no mar. Há relatos de pessoas que morreram afogadas no local. O primeiro-ministro Alexis Tsipras decretou luto oficial de 3 dias no país. Por causa dos ventos fortes, as chamas estão se espalhando rapidamente. E o temor do governo é que o fogo atinja Atenas, já que as regiões afetadas estão a pouco mais de 30 quilômetros da capital grega. As autoridades investigam também se alguns dos 57 focos de incêndio podem ter origem criminosa. Bandidos teriam ateado fogo na floresta para saquear propriedades de quem fugia das chamas. Peterson Isidoro, de Lisboa, para o Leitura Dinâmica.
Olha, o presidente Donald Trump e o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, anunciaram um acordo em direção à tarifa zero nas transações entre os Estados Unidos e a União Europeia. Durante uma reunião na Casa Branca, Trump e Juncker resolveram ali que vão reduzir gradativamente as barreiras tarifárias e aumentar o comércio em vários setores. E, por falar em Donald Trump, a estrela dele na calçada da fama em Hollywood foi completamente destruída, gente. O autor do vandalismo, chamado Austin Clay, de 24 anos, já foi preso. Uma grade de proteção deve ficar no local até que a restauração seja feita. A estrela é um reconhecimento pelo trabalho do Trump, para quem não se lembra, naquele reality show O Aprendiz. Vândalos já tinham quebrado o piso dali, já com marreta e uma picareta, antes da eleição de 2016. E um deputado do estado americano da Geórgia renunciou ao cargo depois de uma participação polêmica num programa de TV. Olha só o porquê. O republicano Jason Spencer foi o convidado da nova série do comediante britânico Sacha Baron Cohen. Em 7 capítulos, Who is America denuncia os medos e excessos da sociedade americana. Nesse episódio, o apresentador aparece vestido de Aaron Morad, um falso especialista na luta contra o terrorismo, que ensina lições essenciais para sair ileso de um atentado. Spencer é levado a agir agressivamente. Numa das técnicas, faz insultos racistas para espantar um sequestrador. Em outra, abaixa as calças e mostra as nádegas. Isso para afugentar um extremista islâmico. A pegadinha causou muita indignação. Eleitores pediram a saída de Spencer da Câmara, até que o deputado cedeu e apresentou o pedido de renúncia. Fala sério, né? Bom, gente, a cantora Demi Lovato continua internada em um hospital de Los Angeles, mas segundo o seu porta-voz, ela está acordada e com a família. Ela tem recebido muitas mensagens de apoio de fãs e amigos, entre eles a apresentadora Ellen DeGeneres, a cantora Ariana Grande, Lily Allen, Bruno Mars, enfim, um monte de gente. Ainda não há informações se os shows marcados para novembro aqui no Brasil serão mantidos. Na terça-feira, Demi Lovato foi levada às pressas para um hospital da cidade por conta de uma overdose de drogas. Quinta-feira é dia de estreias nas telonas e o tão aguardado Missão Impossível Efeito Fallout tá aí com Tom Cruise. Ethan Hunt é obrigado a se unir com o agente especial da CIA, August Walker. Eles vão encarar, claro, mais uma missão. Dessa vez, o protagonista pagará o preço por decisões do passado. Cheio de ação, o 6º filme da franquia promete surpreender com um roteiro complexo, dinâmico e com um toque enigmático. Novamente, sob o comando de Christopher McQuarrie, o elenco conta com Simon Pegg, Henry Cavill, Angela Bassett e muito mais. Vamos sair da ação para a comédia dramática. Toda em preto e branco, A Festa conta a história de Janet, uma política de esquerda interpretada por Kristen Scott Thomas, e o marido, um intelectual chamado Bill, na pele de Timothy Spall. Ela resolve então dar uma festa para comemorar a escolha para o cargo de ministra da Saúde britânica. A conquista é resultado de um investimento de anos. Até aí, tudo normal. Mas os amigos e penetras resolvem fazer revelações inesperadas. Os ânimos mudam completamente depois de uma história sobre o seu marido, Bill. O longa foi dirigido por Sally Potter. Um romance para todos os gêneros. Todo dia mostra o cotidiano de uma pessoa que, todas as manhãs, acorda num corpo desconhecido. A rotina de adaptação fica ainda mais curiosa quando ele está no corpo de Justin, um adolescente que acaba se apaixonando pela namorada Rhiannon. Isso acontece todos os dias. Juntos eles enfrentam as diferenças e dificuldades. I'm forcing Alexander out of his own life and it's wrong. What are you saying? Olha só, um labirinto gigantesco inspirado na série Stranger Things foi construído lá nos Estados Unidos para comemorar o Halloween. Com um tamanho de 15 campos de futebol enorme, o labirinto fica em Indiana, que é o mesmo estado onde se passa a série. Quem quiser percorrer aí os 16 quilômetros vai ter que aguardar um pouquinho, porque a estreia desse grande evento é só em setembro. I let the
Pink e seus dançarinos não pouparam energia no clipe de Secrets. O vídeo foi gravado com a parede de grafite ao fundo e esbanja sensualidade. Esse é o quarto single do álbum Beautiful Trauma. O cantor Morrissey divulgou mais uma música perdida. O achado da vez é Blue Dreamer's Eyes. A faixa é bem melancólica e foi liberada no canal do YouTube do sobrinho dele. Veja aí um trechinho. O guitarrista Slash liberou o primeiro single do próximo disco solo chamado Living the Dream. Em parceria com Miles Kennedy e The Conspirator, a faixa Driving the Rain é ilustrada com imagens da capa do álbum. Agora o esporte é oficial, gente. O Tite renovou o contrato com a CBF, então vai permanecer como técnico da seleção brasileira. O novo vínculo vai até a Copa de 2022 no Catar. Tite soma 26 partidas à frente da seleção. 20 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Uma em jogo oficial, justamente para a Bélgica. O coordenador de seleções, Edu Gaspar, também teve o contrato renovado. O primeiro desafio do comandante nesse novo ciclo será o amistoso contra Estados Unidos em Nova Jersey, no dia 7 de setembro. Apesar da eliminação da seleção peruana na primeira fase da Copa do Mundo, o técnico Ricardo Gareca segue com um prestígio aí com os torcedores, viu? Pelo menos com um deles, que comprou o espaço de 100 anúncios no jornal argentino Clarín, país de Gareca, para implorar a permanência dele. Depois da Copa, o treinador pediu um tempo para decidir se vai continuar na seleção do Peru. Jorge Sampaoli está na mira do Santos. Essa informação é do diário esportivo argentino Olé. A publicação ainda diz que o Corinthians também entrou em contato com ele. Sampaoli foi demitido da seleção argentina depois da péssima campanha no Mundial da Rússia. O atacante paraguaio Sérgio Dias, do Real Madrid B, está perto de fechar acordo com o Corinthians. Ele deve ser cedido ao Timão por empréstimo de 1 ano e meio. Bom, e agora há pouco, pela 15ª rodada do Brasileirão, o Corinthians venceu o Cruzeiro por 2-0. Na Vila Belmiro, tudo igual entre Santos e Flamengo, 1-1. E mais cedo nós tivemos outros 2 jogos. Vamos aos gols. No Maracanã, Gilberto garantiu a vitória do Fluminense sobre o Palmeiras, 1-0. Em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro venceu o Paraná com um gol de Leonardo Silva e outro de Elias, 2-0. Agora a gente vai falar da 45ª semana de vela de Ilhabela. Hoje o Navarro traz uma história bem bacana de um velejador brasileiro. A Semana de Vela em Ilhabela é muito mais do que regatas. É a oportunidade de conhecer histórias inspiradoras como a do Charlie Flash. Fui procurar na Guarapiranga um barquinho pequenininho para eu aprender e não fiz curso, não fiz nada, comprei alguns livros e fui me aprimorando com base nessa pouca experiência e descobri que de Ushuaia saíam os veleiros que vão para a Antártica, que era um sonho que eu tinha desde criança também. O Charlie foi até Ushuaia, que fica a 3.000 quilômetros de Buenos Aires, na Argentina. Mas o capitão não deu moral para ele, não. Nem assim ele desistiu. Trabalhou em diversos veleiros, entre eles o da família Schurman. Deu a volta ao mundo. Aí a Antártica ficou pertinho. A gente acabou de descer aqui na Ilha Livingston, na Antártica. É difícil acreditar que eu finalmente cheguei aqui. E olha as imagens do Charlie, fala sério. Valeu a pena cada noite mal dormida, cada não que ele recebeu, mas isso deixou o Charlie mais forte para a próxima etapa da vida dele. Uma espécie de vaquinha coletiva ajudou o Charlie a realizar o sonho dele e comprar esse veleiro aqui. Agora, você que está em casa pode realizar o seu sonho e ser um dos tripulantes desse veleiro aqui em uma expedição
para a Antártica. Precisa ter o perfil, precisa estar disposto a encarar a tabuada de um veleiro. Fernando Navarro, da Semana de Vela em Ilhabela, para o Leitura Dinâmica. Antes de encerrar, gente, boa notícia aí para os fãs de 30 Seconds to Mars. A banda anunciou 3 shows no Brasil agora em setembro. A turnê The Monolith vai passar por São Paulo, Porto Alegre e Curitiba. E olha só, essa é a primeira vez que os irmãos se apresentam no país sem o guitarrista que saiu do grupo em junho. É com eles que eu me despeço, então uma boa noite para você, bom descanso e amanhã tem mais leitura. Tchau!